surge o branco. Então eu imagino que o céu é tão cheio de cores que quando aquilo tudo se mistura, surge o branco, né? Por isso que ele sempre vem essa questão das coisas muito brancas. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nessa visão que João está tendo, então, Deus está falando, né, do seu trono, ou o próprio Cristo, né, no caso aqui, está falando, e então parece, né, do trono saíam relâmpagos. Eu imagino que a majestade de Deus é tão grande que essa visão que a maioria dos profetas tem a respeito do trono e dessa voz, quando Deus fala, né, saíam relâmpagos, vozes e trovões. Versículo 6. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. Então, diante do trono de Deus, a palavra está dizendo aqui para nós, João está dizendo que havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. Então, é parecido, é algo que parece um mar. Ele não está falando que tem um mar de vidro, mas que tem algo que parece com um mar de vidro. Então ele está vendo algo que aparentemente corre, né? Ou que parecem águas que correm ali diante do trono de Deus. E a gente vai ver lá no final de Apocalipse que isso realmente tem a ver com o rio que flui do trono de Deus, mas aqui é um reflexo do mar mesmo, né? Da terra, desse mar, dessa água que está abaixo. Então, por isso que ele vê como que parece um mar de vidro. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão do mar, que tem muitas passagens aqui em Apocalipse que vai falar sobre o mar, sobre alguém que sai do mar. Então, sempre vai citar o mar e a gente vai entender um pouquinho melhor mais para frente do que é esse mar que ele está vendo. No centro, então, ele está vendo o trono, parece um mar, e aí no centro desse trono, ao redor do trono, ele fala aqui na sequência do versículo 6, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Então, agora ele começa a ver no trono, né, nesse centro ali que está o trono de Deus, existem 4 seres viventes. E aí a gente já viu lá nas outras passagens que os outros profetas também falam sobre esses seres viventes, sobre essas criaturas, né, que parecem meio estranhas porque elas têm olhos por todos os lados, eles têm muitas asas, né? Alguns citam 4, aqui Apocalipse já fala de 6, talvez o outro profeta não conseguiu distinguir muito bem a questão das asas, mas aqui está falando sobre 6 asas, sobre olhos, e cada um tem uma semelhança, né? É semelhante, não quer dizer que seja isso, mas tem essa semelhança. Olha lá, versículo 7. O primeiro ser desses seres viventes parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Então, para alguns teólogos, fala de tipos de criaturas, daquilo que Deus criou, como se fosse a ponta, né, do iceberg, ou o principal daquela criação. Então, ele fala do leão, ele fala do boi, ele fala do homem e ele fala da águia, né? Então, quase que criaturas que são seu principal dentro da sua linha, né? De criaturas, vamos dizer assim. Então, ele tem essa visão que parece, né? Um parece com o leão, o outro parece com o boi, o outro tem o rosto como de homem e o outro tem é como se fosse a águia em seu voo. Tá aqui para mim. Não sei se vocês lembram na visão, acho que é de Ezequiel, ele fala que na verdade, como esses seres viventes, e aqui também vai falar um pouco sobre isso, eles se movem e eles se movimentam, mas eles nunca olham para trás ou nunca voltam atrás no seu movimento. Então, ele parece que vê os 4 lados de cada um desses seres tem esse tipo de rosto. Então é como se esses animais, tá? Eles tivessem 4 rostos, só que a hora que eles se movimentam, é aí que eu vejo ou o rosto como de homem, ou um leão,
ou um boi, ou uma águia no seu voo. Então eu acredito que esses seres viventes, esses seres celestiais que estão ali na base do trono de Deus, é algo tão glorioso, é algo tão inimaginável para nós, essas criaturas, que não dá muito para distinguir. Todos os profetas, todos aqueles que tiveram essa visão, têm visões parecidas, mas que para nós parece um pouco estranho ver, né, imaginar essas criaturas, mas a gente percebe que há similaridade, né, nessas visões. Então a gente acredita que realmente esses homens estão vendo essas coisas que eles estão dizendo que estão vendo, parecidos com tudo isso que eles estão vendo. As coisas celestiais devem ser tão profundas, tão maravilhosas, né, que a gente realmente não consegue compreender com a mente humana para descrever. Mas João está nos mostrando aqui, o Senhor está deixando ele descrever isso tudo para nós. Versículo 8: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. E dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, esses seres celestiais, esses seres viventes, que tem todas essas imagens aqui, essas semelhanças, né, do que nós falamos, eles repetem dia e noite sem cessar. Eles ficam dando glória e honra a esse que está sentado no trono e que, ao meu ver, esses seres eles estão na base, eles são a estrutura desse trono de Deus. Por isso que fala de rodas, por isso que fala que quando, lá em Isaías ou Ezequiel, fala que quando aquele que está no trono se movimenta, né? Quando o espírito se movimenta, eles se movimentam. Quando o espírito para, eles também param. Eu acredito que esses seres viventes, eles são a base, eles são a estrutura do trono de Deus, do mover de Deus, né? Ali no céu, nessa questão celestial. Então, eles são a estrutura daquilo que se movimenta. Quando Deus se movimenta, eles se movimentam. E assim acontece. Por isso que eles estão sem cessar dando essa palavra, né? De santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, esses seres, eles declaram algo que hoje nós compreendemos talvez com uma totalidade, né? Porque em outra época, se Deus talvez falasse dessa maneira como falou com João aqui, os profetas ou quem estivesse ouvindo entenderia muito pouco. Ainda que os profetas falam um pouco sobre isso, acho que Ezequiel, né, fala exatamente como João aqui, descrevendo essas palavras, né, dos seres viventes. Santo, santo, santo é aquele que era, que é e que há de vir. Então, eles estão declarando que esse que está sentado no trono, ele era na eternidade passada, ele é nesse momento da história, mas ele também há de vir. Vir para onde, né? Vir para onde? Aquele que já veio, mas que vai voltar, né? Porque o estabelecimento do trono dele, o estabelecimento da sua majestade é com os homens, é com aquele ser que ele criou para ter intimidade, para ter relacionamento. Então, por isso que eles dizem que é aquele que há de vir, ele virá, né? Eles sabem disso, que existe um tempo em que isso vai acontecer. Então, eles dizem aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ok? Versículo 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. A majestade de Deus é declarada por esses anciãos. Eles sabem que desde a eternidade o desejo de Deus
em criar todas as coisas, em formar todas as coisas aqui na terra, tinha um propósito de mostrar a grandeza, a glória, a majestade de Deus. A natureza, né? Ela demonstra a grandeza de Deus, essa majestade de Deus. O homem era para engrandecer ao Senhor, né? As atitudes do homem era para justamente manifestar Deus na terra. O homem era para ter essa totalidade, né, da imagem, da semelhança desse Pai Criador, daquele que criou todas as coisas. Então, esses seres celestiais, esses anciãos que estão ali diante do trono de Deus de eternidade a eternidade, eles sabem dessa soberania e do propósito de Deus com a terra e com os homens. Capítulo 5. Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Daniel é um dos profetas que fala sobre esse livro, né? Sobre essa questão de um livro que está selado, de um livro que não era para aquele tempo, mas era para um tempo futuro. Lembra que eu falei para vocês também? Depois, quem não assistiu essa aula e quiser ver isso melhor ou voltar, essa aula vai estar logo aí no canal para o pessoal assistir. Então, Daniel vai descrever esse livro que está sendo selado para aquele tempo, mas que ele então seria aberto, essas profecias então começariam a se cumprir num tempo futuro. Para aquele tempo não era possível mais de entender ou de se ler, mas hoje nós já temos esse entendimento. E então esse livro vai começar a ser aberto, esses selos vão começar a ser quebrados. Tudo que era selado, se vocês colocarem lá no Google, né, livro selado do Apocalipse, vai aparecer a imagem de um rolo de pergaminho, só para vocês entenderem, para quem não tem talvez essa imagem na cabeça. Imagina um rolo de pergaminho, né, então aqueles rolos que eram feitos dos livros da Bíblia ou de outras cartas, e aí o selo nada mais era do que o anel, né, do rei ou o anel do governador, que era colocado, era queimado, né, com vela ou com alguma coisa, e aquilo era chancelado, né? Aquilo era selado, era fechado. Então, somente a pessoa que tinha o destino daquela carta poderia quebrar aquela cera, poderia quebrar aquele selo para ler o que estava escrito naquele rolo, né? Então, é desse tipo de rolo que João está falando aqui, que existe um livro que ele está selado, ele tem 7 selos, e esse livro então está na mão direita daquele que está sentado no trono. Então esse livro está na mão daquele que está sentado nesse trono que João está vendo. Esse livro é na forma de um rolo, então novamente essa mesma visão que eu estou falando para vocês. E ele está escrito de ambos os lados. Então pensa uma folha que foi escrita tanto por dentro quanto por fora. Essa é a imagem que João está vendo. Ele está vendo um livro, um rolo, que está escrito tanto por dentro quanto por fora. Então ele vê escritos, né? Não dá para ter nitidez porque o rolo está enrolado e está selado, mas ele está escrito por dentro e por fora. Alguns teólogos dizem que esse livro, né, pode ser justamente a escritura de propriedade da terra e de tudo que é do nosso Deus e que foi tomado então, né, através da queda de Adão. Eu não quero entrar nesses pormenores com vocês porque, na verdade, o estudo da escatologia, ele não se importa com esses detalhes que as pessoas tentam achar o porquê ou para quê, né? O que importa para nós é saber do que Deus irá fazer nos últimos dias para que a igreja esteja preparada para esses acontecimentos, ok? Então, a nossa preocupação desde já, quero dizer para vocês que eu não estou aqui para achar, dar nomes
a coisas ou as situações que o Apocalipse vai falar e que a Bíblia não está falando, né? O nosso maior erro, talvez, às vezes, é querer pôr palavras na Bíblia que não estão ali, né? Então, se a Bíblia não está descrevendo o que é esse rolo, o que é esse livro, é porque ele não é a parte importante naquele momento para que a gente entenda. O que é importante é o que João está descrevendo. E o que João está descrevendo para nós aqui, então? Olha isso. Versículo 2, né? Que eu já li. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Então, João está dizendo que não tinha ninguém para pegar esse livro da mão daquele que estava sentado no trono, abrir, tirar aqueles selos para então ter, ler, né? Ou saber o que estava descrito naquele livro. Mas o versículo diz assim, versículo 4, e eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, João está dizendo assim, naquele momento houve um desespero em João e ele fala que ele chorava muito diante dessa situação, porque ele ouve um anjo proclamando que ninguém é digno de abrir o livro, né? Que não havia ninguém. Quem é digno de abrir o livro? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não havia como tomar de volta, né, o domínio daquilo que Deus havia perdido com a queda, com o pecado. Mas esse anjo está falando isso e em seguida, então no versículo 5 há uma resposta para esse choro, para esse clamor desse anjo. Então diz assim o versículo 5, então um dos anciãos me disse. Então agora quem responde não é um anjo, mas agora é um ancião. Vamos tentar terminar aqui rapidinho, porque o versículo 4 e 5 vai falar sobre essa visão celestial. Então eu quero terminar para a gente já entrar nos selos semana que vem, tá bom? Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, o ancião dá a resposta para João e dá a resposta para o clamor daquele anjo que diz: não há quem é que pode abrir? E ele então responde que quem tem o poder de abrir esse livro, de desatar os seus 7 selos, então é aquele que é o leão da tribo de Judá. Então precisaria ser o vencedor, precisaria ser aquele que realmente tem agora todo o domínio, toda a autoridade. Então, nós vamos entender que ele vai fazer sempre um jogo entre cordeiro e o leão, né? A partir daqui. E a gente precisa então entender que no momento que está falando sobre o cordeiro, está falando sobre o sacrifício de Jesus, sobre essa parte da primeira vinda, sobre o cumprimento da primeira parte da profecia. Mas aí, então, quando fala sobre o leão, parte para essa parte do vencedor, daquele que ressuscitou e está então com toda essa autoridade sobre as suas mãos, ok? Versículo 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Então, só parecia ter estado morto. O cordeiro aqui, na visão de João, não está morto, ok? Parecia estar morto. Em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então tá falando sobre um cordeiro, e aí ele entra nesse misto de setes, né? Que a gente já entende, ou se a gente não entende, vamos começar a entender que está falando sobre a totalidade, sobre o todo de Deus. O 7 fala de um número perfeito, de um número 100%, vamos dizer assim, né? Então, está falando sobre a totalidade de Deus. Não quer dizer que tinha 7 olhos, mas está falando sobre uma totalidade de Deus. O 7 vai falar sobre o todo, sobre a plenitude do próprio Deus sobre aquilo. E ele diz assim, no versículo 7, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa
e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Então, a partir do momento que agora teve o poder de tomar a mão, da mão direita daquele que estava sentado no trono, esse livro e desatar, aí a palavra fala que há um cântico novo. Há um novo canto na boca desses seres celestiais, porque até então o cântico não era novo, porque ainda não havia se cumprido a primeira parte. O cordeiro não tinha vindo para cumprir a primeira fase do plano de redenção de Deus. Então não havia esse cântico de vitória, não havia esse cântico de louvor por aquele cordeiro que agora conseguiu tomar da mão daquele que estava sentado o livro. Ele tinha agora o domínio, ele tinha o poder de começar a desatar os 7 selos, ok? E aí eles cantam um novo cântico a partir daqui. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão aonde? Sobre a terra. Ah, então o reino não vai ser lá no céu? Então não vai todo mundo para o céu? Não? Sobre a terra. Tu os constituíste reino. Então agora tem um reino constituído. E quem está nesse reino? Esse reino e sacerdotes? Todos aqueles que Deus comprou com o seu sangue, todos aqueles que Jesus comprou com o seu sangue, ok? E quem são esses? Gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então, aí está falando sobre todos nós, a igreja reunido, né, com os judeus, o povo escolhido. Agora nós todos fomos comprados por esse sangue que foi derramado desse cordeiro que foi morto e tem agora o domínio desse livro para começar a desatar esses selos. Eu só vou dar esse spoiler para vocês, a gente vai terminar só de ler aqui, mas esse livro que Jesus toma nas mãos para começar a desatar esses selos é como se eu dissesse para vocês assim: o tempo de cumprimento do Apocalipse, do tempo do fim, é algo que Jesus agora tem o domínio, ele tem essa autoridade para começar a liberar os juízos de Deus sobre a terra. Há um tempo determinado por Deus e que só podia acontecer a partir do momento em que o reino de Deus fosse estabelecido sobre a terra. Quando é que o reino de Deus foi inaugurado na terra? Na morte e ressurreição de Jesus. Ali inaugura-se o início do reino de Deus. Mas o rei está assentado sobre o trono naquele momento? Ainda não. Por quê? Porque Jesus ainda estava cumprindo a primeira vinda, mas haverá aquela onde ele vem agora como um leão da tribo de Judá, e aí sim ele vai se assentar sobre o trono no Monte Sião e vai reinar e governar toda a terra a partir de Sião. Então ele agora tem o domínio para pegar o rolo que estava na mão daquele que estava assentado no trono, e por isso que alguns estudiosos falam da escritura da terra, né, do domínio de toda a terra. Por isso que esse livro está escrito por dentro e por fora, é como se fosse a totalidade de toda a terra e de todo o domínio que vai voltar para a mão de Jesus, e ele agora vai começar a desatar esses 7 selos. Todas as profecias que Deus começou a decretar a partir de Gênesis capítulo 3, sobre a queda, depois da queda, todas as profecias a partir dali estão descritas neste rolo. E esse rolo vai começar agora a ser desatado e vai ter o cumprimento total
final sobre todas as coisas do que Deus falou. Entendem o que está escrito nesse rolo? Então, na verdade, todas as profecias, ou todo o tempo em que Deus falou na palavra, desde aquele tempo, através dos profetas, através de todas as pessoas que já passaram na terra e que Deus deixou descrito para nós na Bíblia Sagrada, é um cumprimento parcial. Vocês me lembram falar, mais 2 minutos eu termino. Vocês me lembram que eu falava para vocês, principalmente em Daniel, que existiam profecias que Daniel estaria profetizando que iriam acontecer para aquele momento da história, mas que iriam também acontecer no tempo do fim? Sabe aquelas profecias que já cumpriram e ainda vai cumprir? Elas não são totais, elas são parciais na história. Então, várias e várias e várias profecias que estão dentro da palavra de Deus falam dessa maneira. Deus já cumpriu, mas ainda vai cumprir. Porque Deus estava mostrando na história o que ele iria fazer no tempo do fim, em muitas dessas profecias. Por isso que a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela está repleta de profecias falando sobre o tempo do fim. Então ela não se concentrava, a Bíblia não se concentrou em falar sobre a vinda de Jesus para morrer em nosso favor, mas ela se concentrou muito mais em falar sobre o cumprimento de tudo que Deus faria em que tempo? No tempo do fim. Entenderam o que eu quis dizer? Então, gravem isso porque a gente vai começar a ver que agora o cumprimento de tudo isso, esse desatar desse livro, desses 7 selos, de todos esses juízos que virão sobre a terra, tem a ver com o cumprimento de todas as profecias que a Bíblia Sagrada descreveu desde o início. E agora Deus vai começar, então, a mostrar o que ele vai fazer e o tempo em que ele vai cumprir todas essas coisas. Amém, queridos? Vocês me perdoem aí os 10 minutos a mais. Só para a gente finalizar, vamos só terminar de ler versículo 11 aqui. Ele diz assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam. Então agora toda a terra canta em uma só voz, ou diz em uma só voz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então, a palavra de Deus diz que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse é o momento aqui, ó, em que esse cordeiro toma, né, da mão daquele que está sentado no trono o livro e ele vai começar a desatar esses selos e então toda a terra vai ter que dizer que Jesus Cristo é o Senhor, porque ele vai reinar, porque ele vai se assentar no trono. Aí sim, ele vai tomar o lugar que é dele. E aí os juízos de Deus vão começar a acontecer a partir de então. Amém, queridos? Quem vai orar por nós? Alguém quer orar? Sem eu precisar pedir para a gente finalizar essa aula? Deixa eu já